Paz do Senhor, amor da Virgem Maria. Estou usando a Bíblia tradução. Bíblia do Pelegrino. Pedro, ele é o porta-voz, sim, de Cristo na terra. Ele é o sucessor de Cristo, sim, na terra. Pedro, Cristo deu a autoridade e o poder para Pedro de ligar e desligar. E deu autoridade também de enviar e de fazer discípulos. Mas servo Roberto, é uma heresia, mas não, meu irmão. Cristo, ele edificou uma só igreja. Cristo, ele só tem uma noiva. Cristo deu a profecia só para um. Deu a chave só para um. Ali em Mateus 16, do 16 até o 18, sobre ti, Pedro, edificarei a minha igreja. E as portas do Hades nunca prevaleceram contra ela. Ou, o que você ligar, será ligado. O que você desligar, será desligado. E uma prova muito convincente em João 21, do 15 ao 17, aqui, Cristo passa a autoridade e o pastoreio dele para Pedro. Olha só que interessante. Do 15 ao 17. João 21, do 15 ao 17. Quando terminou de comer, Jesus diz a Simão, Pedro, Simão de João, tu me amas mais que esse? Respondeu, sim, Senhor, tu sabes que te amo. Apacenta meus cordeiros, perguntou-lhe pela segunda vez. Simão de João, tu me amas? Respondeu, Senhor, tu sabes que te amo. Diz, apacenta minhas ovelhas. Pela terceira vez, lhe pergunta, Simão de João, tu me amas? Pedro, estremecendo, lhe perguntou pela terceira vez se o amava. Ele disse, Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que te amo. Disse, apacenta as minhas ovelhas. Perguntou duas vezes, Pedro, apacenta meus cordeiros? Pedro, apacenta meus cordeiros? Pela terceira vez, Pedro, apacenta as minhas ovelhas. João 20, 21. Olha só que interessante. João 20, 21. Jesus respondeu, a paz esteja convosco. Como o Pai me enviou, eu vos envio. Dito isso, soprou sobre ele e disse-lhe, recebeu o Espírito Santo. A quem perdoardes, os pecados ficarão perdoados. A quem os mantiverdes, ficarão mantidos. Olha só que interessante, cara. Aqui, acaba todas essas heresias vinda, igreja, fundador, homens. Pastores que não foram enviados, pastores que não têm sucessão, pastores que se apartaram da igreja, da tradição, do magistério, pastores que fundaram igreja, que são a igreja amputada, igreja que não tem acesso à cabeça, Colossenses 18, Cristo é a cabeça. A igreja é o corpo místico de Cristo na terra. Tem que estar em unidade, tem que estar em sintonia, tem que ter o pastor, tem que ter o pastoreio. Tanto lá no Velho Testamento tinha o pastor, tinha o pastoreio, tinha o porta-voz, no Novo Testamento é a mesma coisa. Cristo falou para Pedro, apacenta meus cordeiros, apacenta meus cordeiros, apacenta as minhas ovelhas. Olha só que interessante. Como o Pai me enviou, eu não envio vocês. Quem vocês perdoar, será perdoado. Quem você retiver, será retido. Olha só que interessante. Então quem recebe a igreja, recebe o próprio Cristo. Porque foi edificada uma só igreja. Uma só instituição. Atos Apóstolos 28 foi adquirido com sangue. Em 1 Coríntios 12, 28, Deus constituiu primeiramente os apóstolos. Em Efésios 2, 20, sobre o fundamento dos apóstolos. Aqui, Jesus Cristo não queira ser herético, meu irmão. Está dando autoridade a Pedro. Deu a chave a Pedro, se eu não me engano. Vê na outra Bíblia aqui. Ave Maria. 1 Coríntios. Até o apóstolo Paulo reconhece. Se eu não me engano, 15, 5. 1 Coríntios, ó. Não, 2 Coríntios. Vê se é isso mesmo. Não, 5.
Coríntios, ó. 1 Coríntios 12, 28. Na igreja de Deus constituiu primeiramente os apóstolos, em segundo lugar os profetas, em terceiro lugar os doutores, e depois os que têm o dom dos milagres, o dom de cura, de socorrer, de governar e falar diversas línguas. 5. É 8. Não, 5. Apareceu primeiro a Pedro. Estou lembrado qual é o versículo, só sei que é em Coríntios. Deus constituiu primeiramente os apóstolos. Pastor Pedro, um pastor universal em Atos dos Apóstolos 15, 7, ele está tendo uma discussão. Autoridade máxima ali, Tiago. A voz de Tiago não prevaleceu. Prevaleceu a voz do pastor. Do pastor. De Pedro. Que a igreja que Cristo edificou, que Cristo fundou ali com sangue, e a igreja foi edificada com sangue, ela está na mesma sintonia com a cabeça. Olha só que interessante. O apóstolo Paulo dá muitos exemplos sobre isso. Ó. Coríntios 12, 12. 1 Coríntios 12, 12. Ó. Porque como o corpo é um todo, com muitos membros, e todos membros do corpo, embora muitos formam um só corpo. Assim também Cristo. Ó. Quer dizer o quê? A igreja que vinda de homens, ela não tem essa comunhão com o corpo místico da igreja e Colossenses 18 com a cabeça. Que interessante. Infelizmente, meu irmão, dou aqui doer, porque desde o Pedro até o Papa Francisco são 265, 6 papas, se eu não me engano. De tradição. O pastor, o pai, tanto a ligada dos apóstolos, era submisso. Quando o apóstolo Paulo foi convertido, ele tem Gálatas 1, ali, 9, foi lá em Jerusalém ser conhecido pelas colunas Tiago, Cefa e João. Que Tiago? Tiago é o bispo universal da igreja. O pastor, pastoreia tudo é Pedro. Foi reconhecida a graça. Interessante. Deu um pastoreio a Pedro. Sobre ti, Pedro, edificarei a minha igreja. Como foi edificada essa igreja? Não foi com dinheiro. Não foi igrejinha fundo de quintal. Foi com sangue. Essa escritura aqui foi escrita com sangue. A igreja foi fundada com sangue. Oi, nego. Vai lá, que o pai já vai, tá? Com sangue. Pedro, apacenta meus cordeiros. Pedro, apacenta meus cordeiros. Pedro, apacenta minhas ovelhas. O que você ligar, Pedro, será ligado. O que você desligar, será desligado. Ali em Atos dos Apóstolos está tendo um cursilho para Judas se extraviou, se enforcou. Teve um cursilho de 120 pessoas para eleger outra pessoa. Pedro, porta-voz. Tanto que a primeira pregação foi de Pedro. Converteu mais de 3 mil almas com essa igreja que foi edificada com sangue. Não é a igrejinha de Edir Macedo, de Cila Malafaia, de Agenor Duque, Adventista sétimo dia, não. É uma igrejinha, não é igrejinha, é uma igrejinha, uma igreja que é universal, que abrangeu por todo mundo, que foi edificada com sangue. Foi adquirida, porque o fundador dela é santo, a igreja é santa. Uma de Efésios 25 até o 27. Uma igreja sem ruga, sem mancha, sem qualquer defeito, mas santa e irrepreensível. E Efésios 3:10, a potestade celeste será conhecida pela igreja. Uma só fé, um só batismo, um só evangelho, uma só doutrina. Efésios 4:5. Sobre o pastoreio do pastor universal, sucessor de Cristo, Pedro. Interessante. E tanto ali que segundo Pedro, deixa eu ver se é isso mesmo. Até a igreja de Babilônia era submissa à sede. 5:13. 1 Pedro 5:13. A igreja escolhida da Babilônia saúda-vos, como também Marcos, meu filho. Ó. Que interessante. É isso, meu irmão. A mensagem é essa. Pedro é o pastor universal. Glória a Deus. Essa é a riqueza da nossa igreja. Glória a Deus, aleluia. Sou missionário, Sérgio Roberto, mais um estudo para você não cair em contradição dessas igrejas vindas de homens que se
apartaram da cabeça, que se apartaram do corpo místico, se apartaram da tradição e do magistério, para seguir seus próprios caminhos, para fundar suas próprias igrejas. Cristo só fundou uma igreja. O Espírito Santo é um só Espírito Santo. Em 2 Coríntios 11:4, irão pregar vários Jesus diferentes, o apóstolo Paulo fala. Glória a Deus, aleluia.